Está começando o Papo Reto de hoje. Gente, eu estou aqui recebendo na Rede Vida, agradeço muito obrigado, Dr. Fábio Peralta Matias, obrigado pela sua presença aqui. Padre. A gente fica muito feliz e pelo fato da sua deferência de vir aqui, de estar conosco aqui. O Dr. Fábio Peralta é diretor clínico, diretor científico da Sociedade de Medicina do Esporte do Rio de Janeiro, fundador da CARE, né, Medicina e Reabilitação, em parceria com a G2 Health, Medicina Integrada, e a gente vai falar sobre isso. Doutor, essa coisa do Covid tem assustado muita gente, tem assustado mais justamente por causa dessas sequelas que de repente estão acontecendo. É uma doença nova que a gente não tem domínio total sobre ela, mas existe esse perigo da sequela, né? Sim. Boa tarde, Padre Juarez, mais uma vez obrigado. Para mim é um prazer vir aqui e poder ajudar a difundir informação. Isso. A gente está aprendendo cada dia, né? Há um ano atrás a gente ainda estava com a circulação liberada, né? Verdade. A gente parou, acho que foi ali pelo 15 de março, né? É verdade. Meados de março, trancou tudo. E a gente já vê até de lá para cá foram desenvolvidos protocolos intra-hospitalares, né? Dentro do hospital começaram a aprender a mexer com isso. Essas consequências, que é o que a gente vai conversar aqui, elas ainda estão aparecendo para a gente, né? Sem dúvida, parece que a Covid é uma grande tempestade inflamatória. E cada paciente evolui de uma maneira, né? A gente sabe de história de paciente que teve Covid e descobriu num teste e nem sentiu nada. E tem pacientes que evoluem para óbito, né? Pacientes que ficam muito tempo no hospital, pacientes que não hospitalizam. O que a gente vê, essas sequelas depois disso é que chamam a atenção. A parte respiratória, né? Vê muito isso no pulmão. E a questão no coração. Sim. A gente foi muito preocupado com a inflamação do músculo cardíaco, a miocardite, que era uma preocupação, né? Isso é verdade. Na verdade, olha que interessante, doutor. Eu estou falando, e eu falo com um pouco de experiência, porque eu passei aprendendo, né? Então pode ser que isso evolua, por exemplo, para uma fibrose. Fibrose é quando fica duro, aquilo é isso que é fibrose? Vamos pensar assim, tudo que a gente machuca tem que cicatrizar. Um cara ser bem simples, né? Isso. Então fica mais durinho, né? Tende a fibrosar, criar um tecido. Então isso para a respiração é um pouco perigoso. É ruim, porque o parênquima pulmonar ele pressupõe uma coisa mais maleável, né? Mais resiliente. Então ela ficando fibrosada, você perderia a superfície de troca, né? Existem casos graves de fibrose pulmonar, né? Sim. Não quero deixar só assustado. Porque eu vou explicar para vocês, o doutor é meu médico, ele que está me acompanhando nessa reabilitação, né? E muita coisa. Eu fiquei à vontade para falar isso aqui, porque a sua preocupação que a gente fez, nós trouxemos Padre Juarez para fazer a avaliação, e é importante, né? Existem recomendações para quem teve Covid voltar, porque o cansaço é notório, né? Todo mundo comenta que fica muito cansado. É verdade. Existe, inclusive, uma que o pessoal chama de long Covid, quer dizer, um Covid tardio. Como se você tivesse uma fadiga crônica. Sei. O pessoal comenta muito isso. E o exercício, para várias doenças, né? Antes do Covid mesmo, o exercício sempre foi não só uma forma de prevenção, mas uma forma de tratamento de muitas doenças. A gente vê que as pessoas com melhor condicionamento físico evoluíram melhor de forma geral, claro, né? Inclusive, você tem várias exceções. Mas no seu caso especificamente, a gente ficou preocupado com a parte respiratória e do coração. O coração apareceu lá O doutor, no exame, apareceu alguma coisa estranha no eletro. Uma alteração de Ele ficou preocupado, ele falou, vamos fazer para ver se não comprometeu o músculo cardíaco, né? Isso. Que é uma das sequelas também, o comprometimento. A gente ficou preocupado com a possibilidade de se tratar de uma miocardite, né? Que não é uma coisa incomum. Tem muitos trabalhos mostrando algum acometimento de miocardite que pode, em determinados casos, pode evoluir com uma forma muito indesejável, né? Doutor, na verdade, é uma coisa muito interessante da gente falar, é que logo depois da gente terminar e passar pelo período do Covid, a gente precisa de continuar um acompanhamento médico, né? Para que, de repente, a pessoa fala, não, estou bem e não preciso mais. Mas são coisas silenciosas que, de repente, pode vir até nós. Sim, muita coisa pode passar desapercebida, né? De forma geral, a gente tem que respeitar a história de cada um. Então, aquele paciente que ficou hospitalizado, esse necessariamente tem que ficar acompanhando um médico, sem dúvida, não tem condição. Ele não vai voltar para a vida dele normal, de exercício, vida produtiva, né, laboral, sem passar por um médico.
Os pacientes que tiveram formas brandas, é interessante que passem, né, com um check-up, vão ao seu clínico, sim, ao seu cardiologista, ao seu pneumologista, né, procure entender. O mais importante é a informação. E a gente está com aquele problema. Às vezes, muita informação atrapalha. É verdade, muita informação não deixa. O pessoal chama isso de infodemia, né? Infodemia. Então procurar seguir, né? A internet está aí, é uma ferramenta maravilhosa, mas também ela tem muitos caminhos perigosos. Então busca sempre o das sociedades. Isso. Sociedades de cardiologia. O Brasil é um celeiro de ciência muito importante. A pandemia serviu para valorizar. Isso. É uma coisa que estava sendo muito desvalorizada. Verdade. A gente tem que valorizar a nossa ciência, os fatos, né? Muita gente dedica vida para estudar isso. É verdade. Então, vai lá na internet, mas procura, não, qual é a posição da Sociedade de Cardiologia, Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte, Sociedade de Pneumologia, qual é a posição deles? Ali tem muita coisa, inclusive em linguagem fácil também. Isso que é importante. Isso que é importante. Uma linguagem acessível. Uma linguagem acessível. Então é importante que a pessoa procure um médico para saber qual é a história. Olha, você pode ir por aqui, vai com mais segurança. Ter informação para ter segurança em tocar a vida depois do Covid. Doutor, a gente vai falar da reabilitação, acho importante, porque é uma das coisas que para mim tem feito uma diferença muito grande. E também é uma coisa que as pessoas ainda não estão acostumadas a essa coisa de se preparar fisicamente, até justamente na questão da prevenção das doenças, né? Eu vou fazer um relato que é quase que um testemunho. Quando eu cheguei para fazer a minha... eu levei o susto com toda essa coisa aqui do pós-Covid. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte: eu preciso tomar algum remédio, tomar alguma medicação. Foi quando eu tive o contato com o senhor falou, não tem nenhuma medicação. É justamente a reabilitação pelo exercício, para que a gente possa retomar toda a capacidade respiratória. Eu pergunto para o senhor, é melhor e é realmente eficaz no mundo que a gente acha que tem remédio para tudo, né? A gente vive num mundo que é quase farmacológico, né? Ou seja, tudo a gente acha, tá triste, toma remédio, tá com dor, toma remédio, tudo é remédio. Essa cultura do exercício, do esporte, ele realmente pode trazer de volta e evitar muitas coisas e até complicações? Sim, a gente costuma dizer que o corpo foi feito para o movimento. Sei. Né? E os estudos que documentam, né, com todas as evidências, né, com ciência sólida, dos benefícios do exercício para a saúde, estão mais do que consolidados. Eu costumo brincar, né? Eu tenho 20 anos de formado. E que eu bem me lembro, a grande parte da faculdade, a gente é treinado em descobrir doença, né, diagnóstico, isso, e tratar. Isso. Geralmente é um procedimento ou um medicamento, a gente aprende dose, ok. Eu fui aprender fora da faculdade, isso está mudando, mas acho que ainda um pouco devagar. Devagar. A gente vai aprender sobre os hábitos, sobre o que vai promover saúde. O pessoal gosta de promoção, então isso, promoção de saúde, né? Promover saúde é com um hábito. Né? A gente tem uma carga genética que, em geral, não chega a 20%, né, na conta da doença. Grande parte é a massa de hábitos que a gente adquire. Sim. E aí, basicamente, exercício físico, alimentação saudável, um bom padrão de sono e um bom manejo das emoções, que talvez seja mais difícil. São os 4 pilares para emoção, saúde, sono, alimentação e exercício. Isso combinado? Isso combinado, equilibrado, né? Claro que também tem a individualidade de cada um nisso. Tem pessoas que precisam de mais tempo para dormir, tem pessoas que precisam de padrão diferente de alimentação. Mas se isso tiver bem observado, bem equilibrado, é um grande caminho para seguir uma vida com qualidade. E é claro, eu não vou aqui falar mal de remédio, né? Sim. Remédio é importante pra caramba. Mas às vezes a gente vê o que a gente chama de polifarmácia. Quantas pessoas a gente conhece que mostra aquela lista, é quase um caderno de tanto remédio tem que comprar na farmácia. O exercício, o efeito crônico do exercício, substitui muitos remédios. Então você consegue pelo menos diminuir dose de remédio, às vezes tirar remédio com atividade física regular. Mas cada caso é um caso, né? Isso. Doutor, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que deparar com sequela de Covid, que tem que se preparar para a imunidade também, essa prática do exercício, dessas quatro dimensões que o senhor apresentou, para a imunidade, isso é importante também? Sim, muito importante. Tudo isso que a gente falou mexe com a imunidade. Né? O exercício tem uma coisa interessante, né, Padre Juarez? O exercício
agudamente, né? Quer dizer, a gente começa a pegar aqui, sai correndo, o que ele faz? Ele estressa, a gente fica com a pressão mais alta, fica ofegante, o coração acelera, é um estresse. O que faz bem é a exposição regular, é o pós-esforço. Então, fazendo aquilo sempre, você cria um condicionamento que vai te trazer o benefício. Então, o exercício, se for um tiro só uma vez só, ele tende a cair sua imunidade. Mas o exercício regular, ele tende a melhorar a sua imunidade. Mesma forma, uma boa alimentação melhora a sua imunidade, um bom padrão de sono melhora a sua imunidade, um bom manejo da emoção. E aí quando eu falo isso, porque você tem estresse, todo mundo tem estresse, Sim. Né? Depende, o negócio é o tamanho que você dá para aquilo, né? Tem gente que tá o mundo pegando fogo, ele tá sereno ali. Eu invejo essas pessoas. Né? Mas isso é um modelo legal da pessoa poder absorver aquilo. Agora tem gente que quebra um copo, acabou o dia. É verdade. Então é um tamanho. Esse manejo do estresse faz muita diferença. Que a gente acaba tendo um eixo de produção hormonal diante de situações adversas que podem atrapalhar muito a nossa saúde também. Já que o senhor falou isso, essa questão do pós-Covid, do long Covid que o senhor apresentou, a gente olha muito nessas sequelas fisiológicas, né, físicas e tal, mas há uma sequela psicológica também, né, no Covid, né? Existe todo um estresse também causado por essa situação que a gente está vivendo, medo, insegurança, incerteza, né? Sim. Uma coisa nova. Eu acho que ano passado foi um momento de muita incerteza todo mundo. A gente falou, né, de muita informação atrapalhando até a nossa forma de perceber a realidade. E isso gera incerteza para tudo. Então você não sabe como é que vai ser, tá preocupado com os seus entes queridos, seus familiares, será que alguém vai adoecer? Como é que vai ficar o meu trabalho? A gente sabe que tem a crise na economia. Isso gera uma incerteza. Eu acho que a saúde mental de todo mundo foi testada nesse período. É verdade. E quando a pessoa tem o Covid, vem esse caminhão de informação, gera uma insegurança. Então a primeira coisa que a gente conversou, né? Sim. Quando a gente retoma isso, é retomar a confiança. Isso. Saber que dá para fazer o exercício, dá para retomar a vida de uma forma mais normal possível. Enfim, às vezes a pessoa quando sai do hospital, então isso cria um trauma, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar com muito cuidado, mostrar que tem um caminho e que a vida vai continuar. Doutor, todas as sequelas do Covid, eu estou insistindo muito na sequela por causa do grande temor das pessoas que tiveram. Nós tivemos uma massa muito grande contaminada e as pessoas estão com medo de tudo isso. Todas elas são tratáveis e elas são, de repente, minimizadas? Elas podem ser minimizadas? Sim, na grande maioria, sim, graças a Deus, né? É o que chama atenção, são os casos graves que aparecem mais pra gente, sim, né? Ainda está um pouco cedo. Sim. A gente ainda está com... Imagina, se a gente nem deu tanto tempo de... A gente está chamando de segunda onda, então esse pessoal que está sendo infectado agora, pode ser que a gente veja uma coisa diferente mais à frente, pode ser que venha uma variante do vírus, a gente ainda está diante de um cenário de incerteza, de certa forma. Mas na grande maioria dos casos, a natureza ajuda muito a resolver. A gente é mais forte que o vírus. Porque nós temos uma sequela que atinge coração, cabeça, pulmão, parte neurológica também, tá. Isso. Ou seja, é importante as pessoas saberem, eu posso tratar de tudo isso, sim, eu posso superar tudo isso. Sim, há um caminho. A reabilitação, perdão, interromper. Sim. A reabilitação, de uma forma geral, a medicina do exercício, a gente pega, antes de Covid mesmo, a gente pega o paciente que operou, que fez transplante cardíaco, paciente que colocou um marca-passo, que fez ponte safena, tá lá com o peito costurado e bota o paciente para andar, fazer exercício. Então, assim, dá para ter uma vida com qualidade, a gente só tem que adequar cada um na sua possibilidade. Porque quando se fala da questão de sequelas crônicas, assusta um pouco a gente. Sim. Né? Doutor, é só para que as pessoas que estão assistindo a gente possam ficar tranquilas. Peguei Covid, ou estou com algum cansaço, ou estou sentindo alguma dor. O que ele deve fazer nesse momento? O que ele deve fazer nesse momento? E se há condições de fazer todo esse processo de reabilitação? A primeira coisa, sem dúvida, é procurar o médico. Médico, né? Procurar, médico e tal. Procurar o seu médico, conversar, passar bem as histórias, ver qual é a necessidade de fazer exames complementares, né? Se há necessidade de fazer tratamentos pontuais, às vezes precisa mesmo tomar um remédio. A reabilitação, assim, em alguns casos a gente pede a reabilitação, que na verdade a medicina do exercício que a gente fala, é muito para a gente dar uma abordagem multiprofissional ali. Então você pode ter um apoio de psicólogo, de nutricionista, de médico, né, de fisioterapeuta e por aí vai. Mas a ideia é que a pessoa possa voltar às suas atividades com a melhor qualidade possível.
né? Então, é recomendável, primeiro, que procure um médico, que se observe, o corpo fala. Sim. Então, entender isso. Às vezes, não precisa nem ser uma dor objetiva, né? Mas perceber uma diferença de sensibilidade ou um cansaço desproporcional, né? Aquela escadinha que subia no dia a dia, cansou muito mais do que o normal. Opa, vamos ficar atento a isso, porque pode ter uma coisinha aí guardada. O momento é de aprendizado para todo mundo. Doutor, eu queria agradecer, eu quero dar o contato aqui. Olha, gente, é fantástico. Eu vou dizer uma coisa, porque, na verdade, eu estou fazendo todo esse processo de reabilitação e já em 2 semanas eu tive uma mudança muito grande na respiração e também no próprio corpo também. Olha, pode acessar aí o site Care Medicina. Na verdade, escreve caremedicina.com. Care Medicina, Care, né, de cuidar, caremedicina.com. Ou então você pode acessar também o site da g2health.com.br. Tá aí aparecendo, ó, g2health.com.br. Ou então você entra em contato, de repente, por uma reabilitação, por uma consulta, por um trabalho pós-Covid. Olha lá, 0 operadora 11 97282 9922. 0 operadora 11 97282 9922. Para você se informar, para você não ficar preocupado, para ficar mais tranquilo. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, obrigado por dispor do seu tempo, de estar aqui com a gente. Foi muito bom mesmo.